Senhores, quero cumprimentar aqui colegas vereadores, amigos que nos acompanham pela TVL, que nos acompanham também aqui em plenária. Senhores vereadores, eu gostaria de um pouco de atenção aqui. Quando a gente ouve muito o secretário de Educação, o prefeito falando de valorização da educação, a gente precisa tomar um pouquinho e levantar. Os dados que eu estou falando aqui não são dados inventados por mim, são números de fatos que estão no INEP, que é do Ministério da Educação. São dados, inclusive, saiu numa matéria, mas depois eu fiz com a minha equipe um levantamento mais apurado, que é a média salarial dos professores na cidade do Vale do Itajaí. E aqui eu fiz uma consideração e uma ponderação, senhores vereadores, do Vale, dos 54 municípios, né, da Foz do Vale até o Alto Vale, Médio Vale, os salários aqui. Então, se puder fazer uma gentileza e deixar ela na tela, por favor. Se os senhores podem olhar aqui, por favor, prestem atenção. Cadê a valorização dos professores em Blumenau? Blumenau, Balneário Camboriú, 6.489. Olha só, senhores, Rio do Oeste, Navegantes, Rio do Sul, Itajaí, Balneário Camboriú, Mirim Doce, a cidade do prefeito, Mirim Doce, paga uma média salarial melhor ali, em torno de 5.134, e Blumenau em 17º ali, 4.400 é a média salarial. Isso eu estou falando só, pode deixar isso, eu estou falando só apenas dos 54 municípios do Vale do Itajaí. Se eu jogar Santa Catarina inteira, os outros municípios, todos, acho que são 295 municípios, vai ficar pior ainda a posição de Blumenau. E quando eu coloco as maiores cidades aqui, Joinville, em primeiro lugar, 6.018 aqui, e aqui nós temos, primeiro lugar não, né? Aqui foi um erro aqui. Primeiro lugar não. Joinville, 6.000. Florianópolis, que é a segunda, aqui eu coloquei a ordem das cidades maiores, né? 6.000. Blumenau, a terceira maior cidade, 4.446. Aqui fazendo um comparativo com as duas maiores cidades de Santa Catarina. Então, você observa aqui, e aqui é o dado do INEP, né? Por favor, obrigado, Ari. Então, olha só. Cadê essa valorização dos profissionais de educação? Fala-se muito, e eu vejo no discurso, que Blumenau é referência, valorização, e não sei o que lá, que demos a hora-atividade. Deram a hora-atividade porque foram obrigados por lei, ponto. Ah, porque pagamos o piso, pagaram o piso porque são obrigados por lei, ponto. Mas na questão de salário, está comprovado aqui, senhores. A fonte é muito clara, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, Educação Anísio Teixeira. E aí, qual é a justificativa que o secretário de Educação, a justificativa que o prefeito vai dar com relação a esse apontamento? Desculpa, é injustificável. Não tem justificativa. Vai comparar cidades menores? Ah, porque são cidades pequenas, mas aqui tem as duas maiores cidades. Joinville, que gostam de comparar tanto com Joinville, Blumenau. Então eu quero essa justificativa por parte do secretário de Educação, porque aqui eu tenho o seguinte questionamento: ou não é prioridade, ou é por incompetência na hora de fazer a gestão. São os dois argumentos. Fora isso, eu não consigo, e gostaria de entender outro argumento. Ou não é prioridade a educação, ou realmente não tem competência na hora de fazer a gestão do orçamento para valorizar. Então, esses são os questionamentos que eu quero. Como eu disse aqui, Mirim Doce, que é a cidade que o prefeito nasceu, enfim, está pagando melhor. E falam que Blumenau é referência, que as pessoas vêm de fora para ver, e de fato vêm. Isso graças aos nossos educadores, graças aos nossos profissionais de educação, que fazem um belíssimo trabalho, gestores, dentro das escolas. E agora eu peço, então, que Blumenau vá para estas 16 cidades do Vale do Itajaí e compare o salário. Que Blumenau vá até Joinville, vá até Florianópolis e compare, faça isso, então, porque nós temos profissionais de educação qualificados, tanto que a educação de Blumenau, como falam e cantam, é referência, mas graças a esses profissionais. Então, nada mais justo que esses profissionais que são referências, que também tenham uma referência na questão do salário. E esse é o desafio que eu faço. Quero ver, contestem esses números, justifiquem esses números. E, aliás, os puxa-sacos de plantão, porque eu nunca vi tanto puxa-saco da CEMED, do secretário, do prefeito, não pode esquecer de uma coisa: esse governo não vai ser eterno. Ele termina dia 31 de dezembro do ano que vem. Ele termina. Pode até dar sequência ou fazer uma sequência, mas não vai ser o mesmo governo. Assim como o do Décio findou, assim como o do João Paulo findou, a do Mário também vai findar. Então, cuidem para não virar viúvas, porque eu nunca vi. Quero ver agora os puxa-sacos de plantão ficar aqui justificando isso aqui. Não tem justificativa. A justificativa é que, de fato, nós temos, comparado aos nossos municípios, aos municípios do Vale, aos municípios de Santa Catarina, aqui, nós não temos o salário que é, na média, melhor do que os demais.
E esse é o desafio que eu faço para esta gestão e para a próxima gestão, que faça de fato aqui um estudo, que faça de fato com vários fatos sérios, para transformar e fazer com que o Blumenau melhore nesse ranking, que saia do 17º lugar aqui, nos rankings dos 54 municípios, e melhore isso. Enfim, é um desafio que eu faço aqui, é um desafio que eu venho cobrar aqui do Executivo Municipal. Senhores, também estive no dia de ontem fazendo visitas na Assembleia Legislativa. Se puder fazer a gentileza, Ari. Conversei, encontrei o deputado Ivanates, uma conversa. O Napoleão foi rapidamente, enfim, ele estava bastante ocupado. Com o Egídio Ferrari, com o Marcos da Rosa, enfim. Estive também na Secretaria de Educação conversando com a secretária adjunta, a Patrícia Líderes. A gente fez uma conversa, foi bacana, é importante entender as demandas aqui, levando, inclusive, esta conversa foi levar demandas aqui da nossa cidade, especificamente para a Secretaria de Educação das nossas escolas estaduais, mas para os nossos deputados levando demandas e falando um pouquinho sobre o futuro da nossa cidade. Então, foi muito bem recebido, obrigado a todos que nos atenderam. E fiz essa conversa. Foi boa, foi produtiva, encontrei o vereador Alemão também lá, acabamos nos encontrando, também estava buscando na Defesa Civil também novas informações, não consegui ir com o senhor lá, porque justamente conflitou, no mesmo horário que o senhor estava na Defesa Civil, eu estava na Secretaria de Educação, mas isso é importante, essa Casa Legislativa mostra que tem, enquanto um cuida da Defesa Civil, outro cuida da Educação, outros vereadores cuidando de outras situações, isso que é importante, essa Câmara realmente demonstra que os vereadores, cada um dentro daquilo que acredita, daquilo que consegue, vai buscar recursos na capital, trazer recursos para a nossa cidade. Também estive na parte da manhã, se o Ari puder fazer a gentileza, fui visitar o CI Pastor Nirton, lá da diretora Deise, obrigado pela recepção, eu não conhecia esse CI pessoalmente, foi inaugurado recente, eu fui apenas na inauguração, mas na inauguração estava muita gente, a gente não conseguiu dar atenção, e foi inaugurado ano passado, se eu não me engano, e então fiz questão de vir ao CI, conversar com a diretora, conversar com a gestão, entender a situação, e de fato lá demanda algumas coisas, de principal demanda ali um espaço externo. Como ele é um CI bonito, mas ele é fechado, precisa aqui e vem buscando soluções. Espero que a Secretaria de Educação busque alternativas para que a gente consiga dar a este educandário uma parte externa para que as crianças possam ter essa experiência. Então, na tarde de hoje seria isso. Obrigado, presidente.